três processos 48.500, 589, 2014, 45. Reajuste tarifário anual de 2014 da Rio Grande Energia S.A. A RGE vigor a partir de 19 de junho de 2014. Diretor relator, Dr. André Pepitone, informo que há pedido de sustentação oral. Convido o Dr. Gêner Ferreira, representante do Conselho de Consumidores da RGE. Dr. Romeu Rufino, André Pepitone, nosso relator, demais diretores, bom dia. O Conselho de Consumidores tem acompanhado já desde o processo de revisão tarifária as mudanças que ocorrem nas tarifas, né, no Estado, principalmente na área de concessão da RGE. E a nossa posição hoje aqui é mais no sentido de alerta com relação a alguns números que vêm ocorrendo em consequência do momento do setor, mas que demandam preocupação, principalmente por conta do consumidor, né? O primeiro aspecto diz respeito à transparência desse processo do reajuste tarifário. A gente sabe que é um processo com pouca margem e que a gente praticamente aplica algumas regras, são fórmulas, mas ainda assim o acesso à totalidade das informações, nós sentimos que estamos ainda prejudicados, o que só fortalece a assimetria de informação. A ideia sabemos que tem um procedimento, né, o PRORET, no submódulo 10.2, que estabelece o cronograma e a forma como os dados vão ser disponibilizados, mas também entendemos que já existem conselhos, como o da RGE, que já se encontram maduros o suficiente para analisar as planilhas que levam à planilha resumo, até para começarmos a avaliar o impacto do índice de reajuste em função das diversas modalidades tarifárias, já que o que a gente tem é um valor médio. Então, a nossa ideia vai ser encaminhar uma proposta para abrir essa discussão para mudar o PRORET. A gente tem as regras do quarto ciclo que estão em aberto, estão em debate, certamente nos manifestaremos a esse respeito, mas precisamos de ter mais informação para minimizar esse efeito de assimetria. Era dessa forma, passou para a planilha simplificada, na tentativa, né, de deixar um pouco mais simples. Mas hoje já existem conselhos que podem analisar melhor a origem dos números na composição da simplificada, e isso certamente ajudaria a participação dos conselhos de consumidores na discussão do processo de reajuste, ainda que com pouca margem, né, para se discutir. E um outro aspecto diz respeito ao impacto do reajuste, principalmente para a indústria, nos clientes de alta tensão. O que a gente tem observado a partir, né, dos reajustes de abril, principalmente, um alto valor desse índice quando a gente olha, né, determinados elementos. Sabemos que na alta tensão é uma estrutura, é uma conta paga, né, binômia, eu tenho demanda, eu tenho consumo na ponta e fora de ponta, mas hoje a gente já consegue avaliar melhor cada um desses componentes. E o que se observa são índices realmente muito altos, perto da realidade econômica do país, e que, embora caia sobre uma parcela não tão significativa assim do valor total, já começa a incomodar o setor, principalmente no Rio Grande do Sul, que teve os maiores índices, conforme a gente pode ver nesse gráfico, comparando principalmente, né, as concessionárias com mercado acima de 1 terawatt-hora de energia, chegando, né, a se ter 40% de aumento na componente energia fora de ponta, né, no caso da AES Sul. E aí é claro que isso gera uma expectativa negativa com relação ao índice que vai ser anunciado em breve, ainda que seja um índice médio para alta tensão, a gente só vai conseguir fazer essa conta efetivamente quando tiver o valor da tarifa na resolução, né, a ser publicada no dia 19 próximo. Mas são valores, como a gente pode observar, que já incomodam o setor. No caso da Ampla, então, beirando os 50%, e se a gente não foi colocado aqui, mas a UEMPAL passou de 50% de aumento, né, esse componente da composição da tarifa. E na energia fora de ponta é um momento em que a indústria, de uma certa forma, fica refém, né, da concessionária. Ela não tem como ficar acionando o grupo diesel, gerador para entrar, não faz muito sentido. E também é uma energia cara.
certamente isso vai impactar nos custos de produção, né, do setor, e, é claro, tem o aspecto inflacionário, né, dessa situação. O que precisamos ter um mecanismo para mitigar esse efeito. Ainda temos aí mais 2 reajustes, né, no caso da RGE, antes de aplicarmos a revisão tarifária, e nós precisamos achar uma forma de mitigar isso. Uma possibilidade, será que seria possível escalonar, né, ao longo, né, da aplicação do ciclo, ainda que seja de 1 ano, um percentual dessa ordem de grandeza em relação ao componente total da receita requerida por período, talvez diminuindo uns 2 ou 3 degraus, né, quando atinge esse tipo de patamar de reajuste, possa auxiliar a indústria no sentido de se adequar o mais rapidamente possível, a não ser um salto tão grande, né, de um mês para o outro. E sem considerar que agora em abril nós ainda teremos a entrada das bandeiras tarifárias, o que poderia onerar ainda mais a indústria no setor, e no Rio Grande do Sul o impacto tem sido muito significativo. Obrigado. Bem, aqui alguns comentários. Primeiro, com relação ao que comentou o representante do Conselho de Consumidor, o Dr. Gêner Ferreira, concordo com eles que realmente o que couber evoluir nessa questão da transparência, e cada vez mais, de fato, os Conselhos de Consumidor têm aprofundado essa questão do processo tarifário, que tem um grau de complexidade. É um desafio que sempre a ANEEL, eu particularmente incentivei os conselhos que busque aprofundar essa questão para que realmente seja melhorado aí a questão da simetria de informação, e para nós, a ANEEL, muito bem-vindo todo tipo de contribuição para consistir da melhor maneira as informações que são objeto de deliberação, até pela quantidade de itens, de planilha, de número que são manuseados no processo tarifário. Então, eu acho que a reflexão que ele faz é importante, é oportuna, e eu acho que no curso do próprio processo de revisão tarifária, ou fora dele, será bem-vindo qualquer contribuição efetiva no sentido de aperfeiçoarmos o processo e oportunizar essa etapa da contribuição do Conselho de Consumidores. O outro ponto que você coloca também, eu acho que é algo relevante, e também temos muito interesse em receber alguma contribuição efetiva, porque, de fato, essa oscilação tão brusca e no patamar que você mencionou e que, de fato, tem acontecido em alguns postos tarifários, isso causa uma perturbação muito grande ao processo. Então, se a gente conseguir encontrar uma forma de atenuar isso, diluir isso de uma maneira a evitar isso, eu acho também que é algo relevante.